A gente continua gravando. Agora Hoje nós tava conversando umas besteiras aqui, ó. Então, pessoal, como eu tinha falado para vocês, aqui bem rapidinho só retornando, tá bom? Então, planejando, devemos definir o que vamos ensinar, que seria o conteúdo, como vamos ensinar, né? Como vamos ensinar, conteúdo, como vamos ensinar, metodologia, quando vamos ensinar, o tempo que se delimita, e o que, como e o que, quando e como avaliar, que seria o nosso processo de avaliação para retomada do conteúdo, para saber se a aprendizagem foi significativa ou não. Então, basicamente, na metodologia, o que se perguntar etimologicamente o significado de metodologia significa o estudo dos caminhos, dos instrumentos usados para ensinar, os quais respondem como fazê-lo de forma eficiente. Então, se você tem determinado conteúdo para ensinar ao seu aluno, você deve pensar assim nos caminhos que vão levar ele a um processo de aprendizagem. E aqui onde a gente tinha parado, nós temos aí as nossas abordagens, tá? E nessas abordagens, nós temos aqui como se fosse um pequeno fluxograma em forma de quadro para vocês visualizarem os tipos de abordagens que foram metodologias de ensino da educação física ao longo do tempo, quais são seus principais representantes e o ano em que foram lançados, tá bom? Então a abordagem da aptidão física. Era justamente essa pergunta que eu queria fazer pro senhor, desculpa interromper, viu? Pode perguntar. Assim, como o senhor falou, tinha as abordagens na educação física, tipo aptidão física. Como assim? É tipo colocar o aluno pra se matar de correr? Pronto, a abordagem da aptidão física, elas parecem muito com aquele teste da aptidão física relacionado à saúde. Mas, ou seja, seria através do exercício físico, tá bom? Ok? É o que ocorre hoje nos concursos de polícia. Exato. No Porque assim, só para esclarecer a dúvida de Douglas, né? No caso, Douglas, eles criam meio que como é que eu posso dizer? Cara, fugiu a palavra agora. Mecanismo tipo de avaliação. Sabe? Assim, eles criam um percurso, né, que você tem que desenvolver fazendo vários movimentos relacionados a como você agiria numa situação de perigo, que Entendi. você teria que fazer alguma coisa, entendeu? Aí eles criam essa bateria de testes assim. Por isso que muitos não reprovam na prova, em si na aptidão física. Justamente. Então, aptidão física, como é que seriam as notas? Pelo rendimento físico do meu aluno. Beleza? Mais claro agora? Agora melhorou. Pronto. A abordagem humanista, né, nós temos como representante Vitor Marinho de Oliveira, tá? E aí eu não vou me deter muito tempo aqui nas abordagens, explicando assim cada uma delas, porque senão nós não chegaremos no conteúdo mais específico. Eu também creio que vocês já viram isso aqui, até mesmo na 1, né? Uma concepção aberta de aula, que aí nós temos Reiner e Hildebrandt, tá bom? A psicomotora, que tem o Lebold, a fenomenológica, Santin e Moreira, desenvolvimentista, né? Que aí vocês estudam muito crescimento e desenvolvimento, Gotani, né? O construtivismo, que seria o João Batista Freire, deixar que o aluno recrie as situações para que ele possa aprender, que ele monte o jogo, tá bom? Uma abordagem sociológica, que é o do Mauro Betti, a crítico superadora, Walter Bratt, crítico emancipatória, que é Leonor Kunz, e a cultural plural, que é o do Josimar da Ola. Então, essas aqui são as principais que foram utilizadas de abordagens com seus representantes durante esses anos aí, tá bom? E aí, para que a gente possa fazer uma contextualização, um aspecto de antigamente, caramba, né? Essa imagem bem contemporâneo, viu? Pois é, desse jeito aí. 1969, os pais abordavam o filho pelas notas baixas, pelo boletim. Hoje não. Os pais abordam o professor pela nota baixa do boletim do seu filho, né? Então, a culpa é do professor. Internet, vou mandar pro senhor depois. É tipo assim, acho que é o Porta dos Fundos, é o Parafernália. E tipo a galera, lógico, num conteúdo bem humorado, sabe? Zoando, tipo, né?
mostra um filho lá que virou o zumbi. Aí fala, não, eu não tava falando de zumbi, eu tava falando do Zumbi dos Palmares, ele que não prestou atenção. Então é uma situação bem atípica, bem assim estressante, né? Principalmente para nós professores, é porque o rendimento do aluno, se for baixo, é culpa do professor. Se for bom, é mérito do aluno. Então, antigamente não era assim, né? Rendimento baixo, a culpa era do aluno. E Eu acho isso rendimento muito bom errado. era do professor, porque quer dizer que o aluno aprendeu realmente. Então, cada vez mais a gente tem sido abordado por pais que chegam na escola e essa nota do meu aluno, do meu filho. Não, isso aqui não pode ser assim, não. Eu posso recorrer. Você recorra. Faça o que você quiser. Mas seu Se a aluno gente vai ficar com essa observar, nota. isso aí acontece através dos pais, se a gente observar mais jovens, né? Porque, por Exato. exemplo, eu tenho pais, assim, eles me tiveram muito velho já, sabe? Uhum. Assim, comparado a hoje em dia, entendeu? Eles são novos, assim, né? Não vou dizer isso aí, tem desculpa, né? Aí, tipo, a educação arcaica, ela é boa nesse sentido, né? Na qual ocorre a cobrança do aluno. No ponto certo, né? Que é os Cobrança do alunos. professor. E eu fui educado muito bem, assim, nessa forma, nesse panorama, que tudo que acontecesse, a culpa era minha, entendeu? É essa perspectiva bem contextualizada. Eu coloquei aqui o ano 2009, mas até hoje se discute, né? Nas gravuras tem duas charges que diz assim, na de 1969, que notas são estas, que é direcionada a quem? Ao filho. E hoje em dia que notas são essas, direcionadas à pessoa do professor. Por que, que a gente é culpado por um mau rendimento do aluno, mas os alunos são condecorados pelo bom rendimento deles? Parece uma ideia controversa. Quem foi que ensinou o aluno? O professor. Então o mérito só está agora no aluno na parte boa. Se for por parte ruim, é culpa do professor que está ali lutando dia após dia para que ele possa aprender e às vezes ele não quer, porque se o aluno não quer aprender, não tem quem faça. Né? Foi aquele caso bem, não é objetivo não que eu coloquei, mas é E bem existe aquelas distante, reuniões né? de pais e mestres, né? Hum? É por isso que colocam muito aquelas reuniões de pais e mestres, né? Eu tenho um medo dessas reuniões. É importante para que a gente possa esclarecer, primeiro, para os pais, para os alunos e com os professores, né? A E os comunidade, como é que está o professores já, tipo, rendimento. eles diziam, né? Tipo, ó, o seu aluno é uma pessoa, o seu filho é uma pessoa boa, mas ele, como meu aluno, ele conversa muito, tipo, já alertando os pais o que é que tá acontecendo, que tipo, provavelmente ele pode tirar notas baixas por causa desse comportamento Justamente, escolar. falta de atenção, né? Falei bonito agora. Então, nós já falamos de conteúdo, de planejamento, e eu acho que eu vou encerrar por aqui para não ficar muito longo. Então, a perspectiva, o último ponto, feedback, né? A avaliação. Aí você pode se perguntar, tá, Kleber, o que é que compõe, em que consiste a avaliação dentro do ambiente escolar? A avaliação, todos esses aspectos aqui estão tudo dentro do planejamento, tá? A avaliação é um aspecto do planejamento. Ou seja, é você ir para o final do processo e tentar ver como é que tá. Se os frutos foram positivos ou negativos, né? Então, a avaliação deve fazer parte de um contexto mais amplo do projeto pedagógico da escola e deve ser coerente com o tipo de sociedade que se pretende formar. É aquela ideia. Se o objetivo da escola é esse, um cidadão que tem até os aspectos, eu acabei esquecendo aqui agora, mas bem objetivo, amplamente estudado, deixa eu ver aqui, questionador, todos esses aspectos. Como é que eu consigo chegar, entender que o objetivo da escola foi cumprido? É através da avaliação, a melhor ferramenta. Mas é uma das ferramentas mais problemáticas de serem elaboradas. Porque se o instrumento é mal elaborado, ou seja, às vezes o instrumento não avalia aquilo que ele pretende avaliar. Ou seja, vai dar problema, porque a avaliação vai ser, o que eu posso dizer, de equivocada. Você vai acabar tendo um entendimento de uma coisa errônea, porque o instrumento não é adequado. Então, diga-se de passagem,
o aspecto da avaliação compõe um dos aspectos mais de maior dificuldade dentro do processo de ensinar. Porque você ensina determinado conteúdo dentro de um objetivo. E aquele objetivo deve ser concluído ao final da disciplina, ou ao final da aula, ou ao final do semestre ou bimestre. Mas você só tem como avaliar aquele objetivo, se ele foi cumprido ou não, através de uma avaliação. E é claro, essa mesma avaliação, desculpa pelas redundâncias anteriores, mas deve ser feita de uma maneira bem específica. Ou seja, um instrumento muito bem compreendido, muito bem elaborado, para poder você conseguir avaliar cada uma dessas perspectivas, tudo bem? E aí, só para finalizar aqui, quando você for montar uma avaliação, quais objetivos você deve estabelecer? Primeiro, contribuir para a garantia do sucesso do processo de ensino-aprendizagem. É claro, tem que contribuir. Se não for uma contribuição, você vai estar avaliando para quê? Né? Tem que pensar nisso aí. Acompanhar esse processo e garantir sua sequência e ou mudança, tá bom? Verificar se os objetivos educacionais foram alcançados. Tudo isso aqui está imbuído dentro da avaliação. Analisar o desempenho dos educandos, educadores e da aula. Tudo é uma inter-relação entre aluno, professor e a aula. Indicar a qualidade do ensino exercido pelo educador. Às vezes a avaliação também indica a qualidade do educador. Só que, numa perspectiva educacional, a gente conhece aquele aluno. E aí, o peso não pode ser jogado para o professor. Promover a aprendizagem e não determinar esta, tá bom? Você não determina a aprendizagem, você promove a aprendizagem. São duas coisas bem diferentes, né? Determinar, impor, né? Você dizer, vai aprender nem ser na marra. Isso não é o certo a se fazer, mas promover a aprendizagem de uma maneira espontânea, foi o que eu disse. Quanto mais espontâneo, atrativo, interessante, vai gerar prazer, consequentemente a pessoa ou o aluno vai aprender com mais facilidade. Estão vendo como todos esses aspectos por detrás de uma aula, que às vezes a gente, quando nós estamos como aluno, a gente não compreende como é que o professor elabora a aula e como é que ele chega àquele resultado e como é que eu aprendi. Tem toda uma parafernália de informações por detrás, de protocolos, de processos, para que eu, enquanto aluno, consiga ter um bom rendimento e uma aprendizagem. Agora, puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado, ensino superior, né? A avaliação, ela tem um objetivo, né? A aula, ela tem um objetivo. O professor se baseia nesses objetivos para promover a sua aprendizagem. Então, eu, quanto aluno, tenho que sempre me basear, por exemplo, o plano de ensino, plano de disciplina, desculpa. Lá no plano de disciplina, na nossa primeira aula, a gente cita quais são os objetivos da disciplina. Será que ao final da aula eu vou conseguir estar entendendo cada um desses objetivos? Porque esses objetivos têm relação direta com o conteúdo, e o conteúdo tem relação direta com a disciplina. Então, eu vou ter uma boa aprendizagem em quem? Em educação física escolar. Eu tenho que me ater àqueles objetivos que estavam dispostos no plano de ensino. Para quando eu for para um estágio, para o campo de trabalho, eu consiga desempenhar uma boa tarefa como professor, tá bom? Pessoal, vou encerrar aqui a nossa aula de hoje, tá bom? Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem perguntar agora, tá bom? Se não, a gente encerra e aí mais tarde eu vou estar colocando para vocês o teste, beleza? Com relação ao teste, eu poderia fazer um comentário, assim, já para dar uma explicada, assim, já que tem alguns alunos aqui e tudo. Pronto, o teste é naquele mesmo aspecto, né? Bem objetivo, não vai ser parte aberta, para não demorar a correção, é em cima da nossa aula, tudo bem? São perguntas que eu vou fazer em cima desse conteúdo da aula que a gente deu, sobre planejamento, sobre metodologia, sobre avaliação, para que eu possa compreender se vocês entenderam corretamente, né, do que é que se trata cada um desses aspectos. Será que minha aula vai ficar melhor se eu vou obedecer um planejamento prévio? Tá bom?
É em cima do nosso conteúdo tratado hoje, beleza? E é só aquela modalidade de teste de 2 tentativas, de acerto e Então quem erro. interagiu na aula não precisa fazer o teste não, né? Ai, que conversa, Douglas. É brincadeira, brincadeira. Eu sei, pô. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Algum É porque é o feedback? teste pra saber se a gente aprendeu, né? Em fato, aí tipo, quem É. O cara interage. não perde a malandragem. Aí quem prestou atenção, quem participou, tá Quem bom? prestou atenção, quem não falou Quem nada vai faz o assistir teste. depois de Quem novo a interagiu, aula, tá bom? Vai conseguir desenrolar isso aí bem fácil, exatamente. tá bom? E aí, pessoal, algum feedback? Alguma coisa que pode ser melhorada? Só ficou melhor do que eu esperava a aula. Show. A aula é sempre boa, claro. Não tem o que reclamar, não. Quero Valeu. um ponto, né? Tô Pois- brincando. É, Vai falar, Pedro? não, eu só comentar assim, eu não falei na. Peraí, né? Eu não falei no semestre passado e tudo, porque eu compreendi assim que o espaço que a gente estava tendo aula era muito corrido, era muito curto e tudo, mas assim, é só com relação mesmo a, como eu posso dizer, a palavra também me fugiu. Que no semestre passado, as aulas até gravadas de cinesiologia, né? Vou pegar como um parâmetro, estavam um pouco rápidas, sabe? Assim, não estou falando com relação ao tempo da aula, mas na fala, entende? Mas agora que a gente vai ter mais tempo e tudo para trabalhar e tudo, eu acho que tá mais de boa. A Mas, tipo, interação tá como melhorando assim? bem. É bom que eu quero entender para que eu possa melhorar. Eu tava falando muito rápido, é isso? O assunto foi pouco, tu quer dizer que não deu para aprofundar muito? Seria isso? Não, assim, na fala, a fala em si estava rápida, assim, sabe? Com relação ao assunto. E querendo ou não, essa questão de aprofundamento do assunto é compreensível porque o período é o que nos apresenta, né? E É tudo. verdade. Justamente. Às vezes, por exemplo, é porque se eu fizer, imagina, se eu fizer de 10h20 a 12h50, poucas pessoas vão ficar até 12h50, que é Mas eu diferente da aula gostaria, eu presencial. gostaria. Hã? Eu gostaria se fosse esse tempo aí, ó. Poucas pessoas ficam até 12h50. E segundo, quem não assistiu, não assiste depois a aula gravada. Por mais que eu Exato, particione, por exemplo, a cada 20 minutos, aí imagina aí quanto tempo ia dar. De exato, 12h20 exato. até 12h50 são o quê? 2 horas e pouco, é isso? É sempre... Exato. E entra até naquela questão que a gente até debateu na aula, né? Essa questão, assim, de que passou ali de 1 hora ali, o Fica aluno já não vai maçante. mais. Exato. Fica. Então, é isso. Às vezes, não só eu, acho que também todos os professores a gente tá tendo que comprimir muito conteúdo, porque a cada 50 minutos, 20 minutos de aula, para que a gente consiga promover a aprendizagem, chegar nesses objetivos, né? Que é, nós também, professores do ensino superior, seguimos também isso aí do planejamento para que vocês aprendam, né? Realmente o objetivo final, para que vocês consigam habilidades e competências de uma maneira mais específica. Né? E por isso que às vezes a gente fica muito raso, muito rápido, porque se a gente fosse aprofundar, exemplo, nossa primeira parte da aula a gente ficou ali 20 minutos, não, ou botar uns 17 minutos, 17 minutos só naquela primeira parte do slide, né? Verdade. Discutindo e tal. Isso daí a gente consegue fazer muito bem na nossa aula teórica. Por quê? Porque a gente vai ter sim esse período de 10h20 até 12h50. Mas aqui a gente não consegue fazer porque não tem quem assista. Ou se for assistir vai dizer, não, tá muito comprido o vídeo, né? Porque a gente sabe Exato, que exato, isso aí. é ruim de assistir Isso assim aí na a gente internet. teve até. E a gente teve esse problema também no semestre passado, né? Assim, que tinha professores que botavam aula gravada de 45 minutos. Aí fica uma coisa assim, um pouco chata, porque, tipo, é um tempo grande que não teve interação, entende? Como é que eu quero dizer? Fica complicado, viu? É verdade. Mas beleza, é bom esse É, feedback. Eu vou, aos poucos, eu vou tentar dar uma melhorada para não ser tão rápido e puxar muito do conteúdo para que fique mais específico, beleza? Ok? Rapaz, Kleber, Oi. o senhor me passou, né, um conhecimento muito bom em cinesiologia e biomecânica, que, tipo assim, eu deixei um profissional formado, assim, de queixo caído, sabe? Eu tava Show. num local e tal,
uma pessoa que estava iniciando, né? Treinando e tudo. Aí falou, rapaz, eu fiz exercício ali, mas eu tô com um corpo todo dolorido, o que é que isso acontece? Aí o profissional disse, não, é porque seu corpo tá se adaptando. Aí perguntou, né? Mas isso aí vai trazer algum benefício e tudo? Aí falou, não, ele só se adapta mesmo.